Então não peque pela informação correta, entendeu? Uhum. Não minta para obter sucesso. Preços Com certeza. menores, orçamentos menores, facilidade. Vender facilidade é muito complicado, entendeu? Uhum. Porque depois vai sobrar para você. Com certeza. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. Apresentação: Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Atenta Engenharia. A atenção que você procura para a sua obra. BIM Soluções, o BIM real para você. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e esse é o podcast Obras à Frente. Hoje estou aqui com meu amigo Henrique Dias, vamos falar tudo sobre a jornada do cliente residencial, o passo a passo, quais são os primeiros passos, quais são os passos lá do meio e como que vai até a etapa da entrega, né, Henrique? Então, para você que está pegando os seus primeiros projetos aí, ou quer entrar nesse ramo de projetos residenciais, hoje aqui você vai tirar todas as suas dúvidas. Henrique, muito obrigado por aceitar o convite. O Henrique é um grande amigo meu aí, um grande arquiteto aqui na cidade de Ribeirão Preto. Mais ou menos. De vez em quando ele faz um bico como Tony Stark nos Vingadores. Pelo menos na idade já tá chegando lá. Muito bom. Henrique, conta um pouquinho da tua carreira aí, do teu currículo. Vamos lá, eu já tô no mercado me formei em 2002, mas fiz bastante estágio. Tive Sérgio Coelho de mentor aí, que todo mundo conhece na cidade. Excelente profissional, excelente pessoa. Fiz estágio em empresa de engenharia, fiz estágio em loja, parte de artefato de concreto, várias coisas. Participei de obra do CDHU, obras para Shell. E aí, só que o foco mais era residencial. E aí, depois de passar por esses escritórios, pegar um pouquinho de experiência em cada coisa, parte estrutural, parte de execução. Aí eu comecei carreira solo. Já estamos aí há um tempinho no mercado. Não é fácil, demora. Para quem está começando aí vai achar que... Hoje até tem muita coisa que acontece mais rápido devido às redes sociais aí. O marketing ficou mais facilitado um pouco, né? O marketing ficou mais facilitado, mas também às vezes ele camufla muitas coisas que a pessoa ainda não tem experiência, entendeu? Sim. Hoje a gente compete com Instagrams aí, a gente compete com número de seguidores e não mas com pouca currículo. Experiência, né? A gente compete com 3D, com um render maravilhoso, que a casa parece que tá pronta, mas quando você vai ver, ela nem do papel saiu. Entendeu? Casa no Alphaville, você vai lá procurar aquela casa, não tá lá, entendeu? Não foi executada, mas tem um marketing atrás daquilo ali. É válido, não é válido? Eu demorei muito para entrar com essa questão de Instagram, mas quando eu entrei, foi mais para ter um portfólio, entendeu? Sim. Tenho 3D, lógico, é o que antevém a obra ficar pronta. Tem obras executadas, que eu acho que faz parte também. Tem que ter as duas coisas. Uhum. Não só utopia e nada de concreto, entendeu? Mas é isso aí, não é uma coisa... Na faculdade mesmo o professor falava, você vai começar com 8, 10 anos de formado. E eu não peguei essa época de rede social e explodindo, né? Uhum. Eu passei para a época de prancheta, para depois toda a parte automatizada, aí, computadores que fazem as coisas, ajudam, né, a gente a desenvolver o projeto que vem na cabeça ali, conforme as referências do cliente. Mas é um trabalho gostoso, bacana, e o principal é quando você consegue colocar no papel a vontade e o ideal que o cliente tem, né? Daquele sonho dele ali. Sim. Tanto que se for de uma casa do zero ou uma obra de decoração, obras comerciais, reforma.
É você tentar expressar e saber que para aquilo ali ficar pronto não depende só de você, né? Porque o papel muita aceita gente. tudo. Com certeza. Aí é muita gente envolvida que entra até aquela questão de gestão de pessoas, né? Que eu acho que na nossa profissão, se você conseguir, se todo mundo se ajudasse um pouco mais do que ajuda, não criasse tantas rixas, né? tantas rixas, o negócio fluiria melhor numa obra. É o pedreiro reclamando do pintor, o pintor do gesseiro, o eletricista do encanador, o engenheiro do arquiteto. O engenheiro do arquiteto, o arquiteto do engenheiro. Porque compatibilização é a palavra, né? Sim. São muitas coisas envolvidas no projeto que você tem que compatibilizar tudo, né? É o elétrico, o hidráulico, a fotovoltaica, a automação, a iluminação, a decoração e por aí vai, né? Você tem que saber tudo, aonde está tal coisa, aonde vai passar isso, o que vai poder fazer, para depois lá na frente, a hora que o cara for instalar a câmera dele ou ligar o ar-condicionado pelo celular, ele não tem a surpresa do que aquilo não vai dar certo, né? Com certeza. Mas é bem isso aí, é complexo. Mas faz parte do processo. Por isso que é uma jornada, né? Não é simplesmente sair do ponto A e ir ao ponto B. Exatamente. Achei legal que você falou sobre a questão das redes sociais, né? Hoje a gente tem acesso a ferramentas de marketing que a gente não tinha alguns anos mesmo atrás. Inspiração, né? Sim, mesmo por inspiração. A gente sabe que o processo criativo, ele não, às vezes você não tá legal naquele dia, você tá estressado, problema familiar, essas coisas, e processo criativo ele vem às vezes em horas que você não espera, ou às vezes você até busca referência, né? Não que você vai copiar alguma coisa, mas também ideias você pesca desde de infância, que você está no primário, você busca referências, né? Com certeza. Então você acaba pesquisando, olhando, vê o que está usando mais, o que está saindo mais. Hoje, obras contemporâneas, dependendo do uso de materiais, são obras mais baratas do que certas obras com telhado aparente, uso de muita madeira, essas coisas. Então você busca referência para passar para o cliente. Logicamente, essa primeira referência, quando você vai desenvolver o projeto, parte do cliente, que é difícil o cliente chegar e jogar para você e falar, faz aí e pronto. Uhum. E aí, às vezes, o negócio não anda, né? Você faz um negócio que você está pensando, às vezes, para você, e a hora que você apresenta para ele, não era aquela expectativa que ele estava em mente, né? Com certeza. Você fica patinando. Então, é legal você fazer uma reunião, aquela primeira reunião. Eu, por exemplo, gosto de fazer uma primeira reunião no terreno. O cliente, geralmente, 99% indicação, chega até a gente. Não vem rede social, é aquilo que eu te falei, portfólio. É portfólio. Placa na obra, fornecedor e prestador de serviço. O cliente que quer construir, ele vai pedir indicação. E aí, quando ele chega com a indicação, eu geralmente faço uma primeira reunião no lote para ver questão de topografia. Lógico, hoje em dia a gente já tem que fazer a maioria dos condomínios já pedem, né, o levantamento topográfico, então a gente, mesmo assim, eu gosto de olhar para ver vizinhança, para ver questão de insolação, vento, terreno, tudo isso aí. Então, a partir desse primeiro contato e já conversando com o cliente, e até mesmo nos condomínios, se não é um condomínio que você está chegando ali, o primeiro da fila, você já vai ter algumas outras referências de obras sendo executadas que dali o cliente também, eu gosto daquilo, eu acho legal aquele estilo ali, você já pesca alguma coisa. Posterior o contrato firmado, a gente marca no escritório. Quando é obra fora, rede social, Sim. E hoje a internet, reunião virtual, o cliente passa para você um boneco aí do que ele pretende ter na casa, e aí você começa a desenvolver o negócio. Aí vem todas as outras partes, né? Aprovação, execução. Sim. Coisas. Cara, mas o mais bacana, assim, né? Eu, na posição que tô aqui como o hoster do podcast, então cada convidado que eu recebo é um aprendizado novo. E eu imagino, né? Se tivesse um podcast como esse na época
em que eu saí da faculdade, né, em que outras pessoas, quando você saiu da faculdade, igual você falou, as mídias sociais facilitaram alguns contatos, né, uma conexão. Como que uma pessoa conseguiria ter uma conexão com uma experiência sua, igual quem está ouvindo aqui o podcast vai conseguir ter esse tipo de conexão. E para você que é a primeira vez que está aqui no podcast, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. E também coloca aqui nos comentários qual tema que você gostaria de ouvir, ou alguma coisa que faltou, que depois o Henrique ele vai responder. Exato. E também para acompanhar todas as atualizações aí e ideias novas sobre o projeto, vocês podem me acompanhar pelo Instagram, @pedromaranhão.engenheiro. Já ia falar meu Instagram errado já. Não, mas dá tempo de corrigir. Dá tempo de corrigir. Mas voltando. Então, cara, se tivesse algumas coisas que a gente tivesse acesso, né, na nossa época pra não dar tanta cabeçada. Só a gente sabe vezes... tanto de coisa que a gente aprendeu na base da cabeçada, Sim, né? e às vezes até pro cliente ele já chegar um pouco mais informado, né? Com Lógico, certeza. Tem o cliente que ele chega, e eu acho que hoje, por exemplo, eu não peco pela informação. Não quer dizer que isso eu vou ter o projeto fechado, entendeu? Porque muitas vezes você faz uma reunião de 1 hora com o cliente, e a hora que você formula seu orçamento, ele fecha com o outro justamente por questão de preço. Às vezes, na maioria das vezes é preço. Sim. Só que hoje em dia no mercado também a gente compete com a pouca informação que às vezes o cliente recebe, entendeu? Sim. Quantas vezes que o cliente fecha e passa 6 meses, ele te procura pedindo alguma coisa ou te perguntando alguma coisa, que aí você pensa e fala assim, então foi por isso que a gente não conseguiu fechar. Você teve um valor mais baixo, mas a pessoa não aprovou no condomínio. Você teve um valor mais baixo, mas a pessoa não te forneceu um projeto executivo. Você teve um valor mais baixo, mas a pessoa não fez o 3D externo, por exemplo, que é o mínimo que você tem que apresentar para a pessoa. Então, é complicado essa questão de preço. Infelizmente, a pessoa ela pega o seu orçamento, seu contrato, sua carta de apresentação ali, dependendo da pessoa, ela roda a barra e vai lá no último pontinho, né? Que é o preço. O preço e olha só aquilo. Olha aquilo ali. E não se atenta muitas vezes. Ou às vezes ela também é mal orientada pelo profissional. Sim. Você vai precisar. Não, isso aí depois vê. Mas eu não vou precisar do elétrico. Mas eu não vou precisar do hidráulico. Hoje em dia, até casa que você vai fazer para vender, já se faz necessário você ter um projeto técnico elétrico e hidráulico. Quem está comprando, está cobrando isso. E a hora que você coloca isso no papel, o preço é mínimo, entendeu? Com certeza. Em relação à valorização que você tem do imóvel na porcentagem do lucro, né? E até em questão da entrega que você faz para o cliente, né? Exatamente. Se precisa fazer alguma reforma... São documentos a mais, né? São documentos. Que ele tem, que, por exemplo, ele vai passar aquela casa para outra pessoa, a pessoa vai estar sabendo onde é que está passando o cano, onde é que está saindo o esgoto, onde é que está entrando água quente, água fria. Sim. E por aí vai. Aí ela vai saber se ela pode mexer ali, se ela não pode, ela já vai certa naquele ponto. E muitas vezes o cliente não é orientado, entendeu? É complicado. Uma aprovação de condomínio é diferente de uma aprovação de bairro. Uma aprovação comercial é diferente de uma aprovação residencial, de uma aprovação institucional. São várias coisas que você tem que considerar. Por exemplo, um galpão comercial. Ele é mais fácil de você projetar. São 4 paredes ali, dependendo, sem muita estética. Só que dependendo do local, você vai precisar licença ambiental, por conta do tamanho, né? Acessibilidade. O bombeiro, se passou de 750 metros, você vai precisar de hidrante, sistema de incêndio. Sistema de alarme. De alarme, tudo. E aí o que acontece? Às vezes o cliente ele entra ali, a pessoa cobrou um preço, aí depois começa a vir a surpresa para ele, né? Com certeza. Mas você não me falou que tinha isso. Você não me falou que tinha isso. Então, assim, eu não cheguei ainda ao ponto de gravar as minhas reuniões com o cliente. Mas tem hora que dá vontade, porque quando você fecha, e hoje a gente não pode nem
apagar a conversa de WhatsApp, essas Porque coisas. você vai precisar, né? Você vai precisar, às Você vai vezes, precisar. né? Pra tirar uma dúvida e falar assim, ó, te falei aqui. Uhum. E é difícil, o fio do bigode acabou faz tempo. Sim. Né? A gente pode até ter essa postura, mas é melhor você formalizar a coisa do que correr risco depois. Sim. Eu vi uma frase que falaram uma vez, né? Não sei se é verdade, não estou aqui para atestar a veracidade da frase, mas que uma criança de 4 anos, de 2 anos, sei lá, tem muito mais informações do que o imperador romano tinha na época. Então é muita coisa na cabeça, né? Então o próprio cliente ele tem muita informação de tudo e às vezes não tem informação ele não tem informação de nada. E aquilo que é importante ele não tem. Entra no pacote das coisas que não são importantes. Exatamente. E vai acabar passando batido. Né? Eu vejo comigo também pelas obras, tem algumas informações que eu preciso ir repetindo elas algumas vezes para garantir que o cliente vá entender de fato. Porque ele compreender na hora é uma coisa, agora ele entender então, mesmo... E uma coisa que eu acho assim também, eu não quero ser o Einstein da arquitetura. Se eu souber de tudo que envolve, de entender especificamente de elétrica, especificamente de hidráulica, de estrutura, eu vou fazer tudo isso sozinho, então eu não vou ter tempo para fazer outras coisas. Então a gente depende de muita gente na obra. E aí você procura se cercar das pessoas que te trazem menos problemas nessa hora, entendeu? Na execução do projeto, na execução in loco, na construção, porque pedreiro, servente, encanador, pintor, eletricista, gesseiro, carpinteiro, serralheiro, você imagina o tanto de gente, aí é o engenheiro, aí é a compatibilização das coisas, então você acaba tendo que se cercar. Ó, vou reservar uma turma aqui, que eu vou fazer ali vários núcleos ali, que são pessoas que problemas vão acontecer. Pessoas, né? Pessoa é complicado. Demais. Gestão de pessoa ainda mais. E a gente lida com o público, infelizmente, na questão cultural, você sabe como é que funciona, né? Então, às vezes, é difícil você exigir muito, mas você acaba não tendo pessoas tão gabaritadas em ensinamento, mas na prática, às vezes, funciona mais do que uma pessoa que é formada. Sim. Entendeu? Mas não é prerrogativa de garantia. Então, não é porque o cara estudou e fez curso que se ele não botar a mão na massa ali também para fazer o negócio, não vai desenrolar. Sim. E às vezes a pessoa que tem a experiência de vida ali vai fluir bem. Mas também não é por conta disso que você vai jogar toda a responsabilidade naquilo ali, né? Com certeza. Ó, o engenheiro pediu aqui para mim fazer o pilar tanto por tanto. O pedreiro fala, eu não acho que tem necessidade. E aí? Como é que vai fazer? A gente tenta mais jogar a garantia numa pessoa que estudou para aquilo ali, né? Que é quem vai estar na reta, né? Quem vai estar na reta. De quem vai estar a assinatura ali. Exatamente. Muitas vezes até o nosso está na reta. Sim. A maioria das vezes, residência, a gente assina como autor de projeto e execução. Sim. Desde que a gente acompanhe a execução, tenha um projeto estrutural, tenha alguma coisa. A gente vê N problemas em obras que acontecem por conta disso, entendeu? A pessoa só assina e não participa de nada. Sim. Como é que ela vai saber se está sendo feito ou não aquilo ali? Então, assim, é muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Só que a turma quer ver o negócio bonito no final, né? Sim. Não estão muito preocupados. Quer pular logo para a parte final. Essas coisas. Mas acho bem legal, Ricão, que você falou aí, porque, cara, existe uma pessoa no centro, que é o cliente, né? Que é quem está pagando a conta. Exato. Que é com quem a pessoa, aí o profissional que está trabalhando com projetos, cara, é meu primeiro projeto residencial, tô pegando num condomínio, o que eu faço? Primeira coisa, você precisa fazer de tudo para você não se queimar. Igual você falou, o Instagram não te garante projetos. O portfólio garante que a pessoa vai lá olhar, não, ele tem competência, exato. Mas tem quem te indica. Quem tá começando agora não tem quem indica. A pessoa tem que batalhar bastante, né? Sim. Pra conseguir os primeiros projetos. Então, conseguir o primeiro projeto, cara, pelo amor de Deus, não se queima com o cliente por bobeira.
Outro ponto importante, que eu acho que você falou, a questão da humildade. Cara, você chegou, você não sabe de tudo. Exatamente. Você precisa ser humilde para aprender tanto com o cara da prática quanto com o cara da teoria. Claro. Porque Eu basicamente eu trabalho assim. Porque Eu preciso fazer uma questão de automação na obra. Eu não preciso dar uma palestra de automação. Com certeza. Eu vou me cercar de empresas que fazem o serviço bem feito, dentro do custo do cliente, que tem essa variação. E aí nós vamos marcar uma reunião, ele vai explicar tudo bonitinho e pronto, acabou. A fotovoltaica, a mesma coisa. O sistema de ar-condicionado dutado, a mesma coisa. Como é que vai funcionar a limpeza disso? Onde é que vai ficar a casa de máquina? Quanto que é o dimensionamento do duto? Tal. Você entendeu? Não é o que você acabou de falar. Seja humilde e ouça outros profissionais em questão que são envolvidos na obra e tá ali para te ajudar também. Sim. Porque na maioria das vezes vai ser indicação sua. Sim. E você sabe o quanto que é complicado você trabalhar com indicação hoje em dia. Né? Deu certo, é tudo lindo. Deu errado, a culpa é de quem indicou. Com certeza. A pessoa fica até com medo. Eu mesmo tenho bastante medo de indicar algumas coisas. Porque dá um problema, a pessoa vem atrás de mim. Exatamente. Você indica uma pessoa fala que daquele jeito fica legal. Aí você vai no outro, ele fala, não, desse jeito aí não tem como dar certo. Aí você já fala, opa, e aí? Como é que eu vou fazer? Aquele que tá falando, que dá a garantia, eu posso confiar nele? Ou o outro tá falando só para tirar aquele da jogada, entendeu? Sim. Então, e que a gente tem muito, né? Tem muita concorrência desleal. Muito. O cara passa um preço mais baixo, mas depois não cumpre com o combinado, com entendeu? Certeza. Mas ele pegou o projeto. Sim. E ele precisa recuperar essa grana de alguma forma. Ou ele vai fazer umas parcerias aí por conta de comissão. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é receber pelo seu trabalho. Meu projeto custa X. Pronto, acabou. Sim. Se pautou naquilo ali, beleza. Meu projeto custou 10 mil, o cliente fechou com outro por 2. Ele precisa recuperar 8. Aí ele vai ficar forçando você a comprar em loja tal, fechar com especificamente com certas pessoas que ele já tem, ali um conluio, entendeu? Então, pelo menos eu não trabalho dessa forma. Se eu depender disso aí, eu tô lascado. Até porque é importante a gente analisar que é muito trabalho. A gente não falou da reunião do briefing como que é para decifrar, porque o cliente nunca fala diretamente aquilo que ele quer. Né? Ele dá uma volta e você precisa pegar aquele compilado de informações que o cliente passou e transformar numa ideia. Então, além dessa etapa de elaboração do projeto, né, do briefing, de você entender o que o cliente quer, começar a projetar, são muitos pratinhos que você precisa equilibrar. Então, para a pessoa que está chegando no mercado agora, hoje você já conhece os fornecedores, você já está consolidado no mercado, já sabe em quem que você pode confiar, em quem que você não pode, quem está chegando... Eu cheguei um pouquinho atrasado, a gente deu uma remanejada no horário, a gente está gravando hoje, porque eu estava atendendo um cliente, praticamente ajudando ele a escolher o terreno. Que é uma etapa ideal. Que é uma etapa ideal. Só que às vezes é uma coisa também, você pega um terreno com muito aclive ou com muito declive, e aí o cliente ele já começa a fazer informações, fazer perguntas para você, como se o projeto estivesse pronto. Sim. E você nem começou a desenvolver ainda. Você precisa de um levantamento topográfico. Às vezes o cliente ele não sabe que você precisa disso, para ver como é que está a topografia do terreno. Você precisa da cartilha do condomínio, para saber todas as normas. Cada condomínio é uma coisa. Muitas vezes a norma do condomínio é diferente da norma da prefeitura. E cada prefeitura já é de um jeito. E aí você tem que fazer 2 projetos. Um projeto, a montagem dele é diferente no condomínio do que é montado para a prefeitura. E aí você tem que... Às vezes o cliente ele bota aquela confiança em fechar o negócio em cima da sua escolha. E se lá na frente não agradar ele? Porque muitas vezes você pode pensar no projeto que vai ser melhor naquele tipo de local que agrada você, mas ele não vai ficar feliz com aquilo. Com certeza. E aí, por que nós compramos esse terreno então? Devia ter procurado um plano, devia ter procurado um diferente,
sem vizinho, isso e aquilo, porra, a culpa é minha. Então eu também não posso te dar uma opinião, né? Porque você perguntou para mim. Então você tem que até nisso ser claro e específico. Você tem que fazer uma rima aqui de 2 metros. Sim. Você não pode ultrapassar isso. Aqui se você fizer assim, você não vai ter visão. Se o vizinho construir uma casa ali do lado sobrado, já vai barrar seu sol aqui na piscina. E vai do bom senso, mas você só vai saber lá na frente. Entendeu? Então é complicado, porque tudo que precisa para você deixar um projeto, projeto de arquitetura, na hora que o cliente contrata você vai fornecer para ele um anteprojeto, um projeto de arquitetura. Bateu o martelo no projeto de arquitetura, você vai soltar uma modelagem, um 3D externo ali, para ele saber como que vai ficar a casa dele. Ali você dá uma pausa, aí você vai para as aprovações. Aprovação da prefeitura, aprovação no condomínio, são 2 projetos, um mais detalhado, outro menos detalhado, mas você vai precisar apresentar esse 3D pro condomínio. A prefeitura não precisa, mas o condomínio precisa. Então ali você já está definindo a casa que o cara vai ter ela pronta daqui a 1 ano. E pode sofrer alteração? Pode. Mas não deveria. Já teria que já ser aquilo ali, firmado aquilo ali. Vai de cliente para cliente. Tem cliente que segue estritamente o que foi projetado. Tem cliente que na fundação ele já começa a querer mudar cômodo, entendeu? E aí é complicado. Além do que depois você tem que fornecer projeto executivo. Você fornece o arquitetônico, as prefeituras, condomínio, as aprovações, e aí você parte para o projeto executivo. Você forneceu o projeto executivo. Ponto de elétrica, ponto de hidráulica, frisa, né? Não é projeto técnico hidráulico, nem estrutural, nem elétrico. Depois você vai vir ainda com as compatibilizações, né? Que aí você vai ter que agregar um projeto, dependendo do padrão da casa, um projeto de automação, um luminotécnico, um estrutural, um elétrico, um hidráulico. E nós estamos falando de 5 projetos técnicos. Aí depois tem um de automação, 6. Aí você vai ter que compatibilizar tudo isso com o seu projeto. E você tem que tomar cuidado também e é bom você ter 10 projetos, 15 projetos, é lindo, maravilhoso. Você consegue dar conta disso aí? Você consegue suprir isso? Ou você precisa ter 15 pessoas trabalhando para você, que depois você não vai conseguir pagar todo mundo? Porque se você não mantiver um volume alto de projetos, errou. Durante Ou aqueles projetos a conta fecha, e contratando. Você sabe o que é difícil hoje? Questões burocráticas brasileiras aí de contratar pessoas e registro e os cambal. E mesmo terceirizar é complicado, porque a pessoa que faz o projeto terceirizado também está com uma lista gigantesca. Exatamente. E você vai entrar na esteira dele, é diferente de uma pessoa que trabalha para você. E hoje você como engenheiro, eu como arquiteto, a gente sabe muito bem que você hoje não responder uma mensagem, não atender um telefone, já é motivo de crítica. Com certeza. Entendeu? Quantas vezes você não brigou com a esposa, não brigou com a namorada, que você está atendendo telefone fora do horário? Somos autônomo, na maioria das vezes, não trabalhamos em empresa. Eu, particularmente, eu atendo. Com certeza. Eu respondo. Lógico, às vezes eu tô ali jantando, falo, deixa eu comer aqui, daqui a pouco... A obra pode estar por conta de outra pessoa, saindo um vazamento, uma parede que não está no local certo, uma viga que está errada, não está dimensionada como está no projeto. Sim. Eu estou fazendo obras fora de Ribeirão e o celular me ajuda muito. A fotografia, a pessoa que está lá no outro lado da ponte, entendeu? Me passar essas informações. Então, hoje em dia, para a pessoa criticar você é muito mais fácil por você simplesmente não atender um telefone. Né? Com certeza. Agora acho que a gente chegou aí no ápice do nosso podcast, o momento mais polêmico, né? Que é o como dar o atendimento para o cliente. Essa parte do atendimento ao cliente é a parte mais difícil, acredito que deve ser a parte que o pessoal está mais esperando. Ricão, agora é o momento mais polêmico, né? Que é a condução do cliente, que cada cliente é de um jeito.
Um, igual você falou, segue o que tá no projeto e vai tudo bem. Outro já quer mudar tudo, já olhou lá na fundação, olhou lá no baldrame, já acha que o banheiro vai ficar pequeno, quer Exato. alterar. Então, Você assim, tem que ter limites, né? é isso que eu queria ouvir de você, assim, como que é a tua condução quanto a essas questões de políticas de mudanças de projeto. Acho que você foi bem claro numa etapa anterior de questão de ser bem claro com o cliente de itens importantes como o custo previsto para a obra, essa questão de falar da importância dos projetos complementares, porque toda essa bomba explode na mão de quem fez o projeto arquitetônico. Deu problema na elétrica, vai reclamar. Deu problema na hidráulica, vai reclamar. Custo de obra é fundamental, né? Porque às vezes, na primeira questão, que é custo, o cliente já desaparece. Às vezes ele te pedindo um orçamento, quanto você acha que eu vou gastar o metro quadrado? Material e mão de obra, X. Cri, 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 cri. Aí o grilo sumiu. Você fala, pô, não... Acho que ele pensa, né? Fala, nossa, eu tava imaginando que eu ia gastar R$1.800 o metro quadrado. Pô, sabe? 5 anos, 7 anos atrás. E aí ali você já começa a eliminar. E uma coisa também que eu acho que você consegue dar uma filtrada para evitar problemas no desenvolvimento e ter que ficar alterando muito, é não pecar pelas informações que você já vai captar no primeiro contato com ele. Uhum. A hora que você sentar ali com ele, fechou o projeto, assinou o contrato, aí você marca uma reunião e esmiuça o que ele quer, fala o que ele vai precisar. Por exemplo, essas coisas eu já falo antes. Você vai precisar disso, disso, disso. Uhum. Projeto disso, daquilo outro. Sua casa é um padrão médio alto, sua casa é um padrão alto, sua casa é um padrão baixo. Você já tem que tentar pegar o máximo de informações, todas, para você depois enxugar aquilo e colocar no papel. Aí você vai botar na prática. Pede referência, manda foto, monta um grupo no WhatsApp. Hoje a gente tem ferramenta, né? Pinterest, ninguém gosta, mas a turma vai lá. Uhum. Manda referência, o que você gosta. Dali você já vai pensar umas ideias. Questão de planta. Quantos dormitórios você quer? Escritório, você usa home office, não usa. Quero lavabo, não quero. Quero vestiário, a piscina é de vinil, a piscina é de pastilha, quero piscina que imita praia, quero telhado embutido, quero telhado aparente, quero sobrado, quero térrea, o terreno é aclive, declive, é plano. Tenta pegar o máximo de informações. Eu acredito que com isso você vai evitar muito alterações de projeto. Você já vai naquela linha, entendeu? Uhum. Ó, o cara ele quer um projeto contemporâneo, a referência dele é essa, ele quer isso, aquilo, ele gosta assim, o acabamento é tal, vai embora. Você conseguiu interpretar aquilo ali, você já evita muito. Vai ter casos extras? Vai. Sim. Você vai fazer o melhor projeto da sua vida, você vai botar fé naquilo, a hora que você apresenta... Eu não achei legal. Não foi o que eu imaginei. Não foi o que eu imaginei. Mas como? A cabeça do cliente. Mas está em cima das referências que você me mandou. Aí daqui a pouco ele te manda uma referência totalmente diferente daquela. Aí você começa a ter limite. Uhum. Contrato. Faço tantas alterações. A partir daí, vou cobrar. Uhum. Porque envolve tudo. Muitas vezes, até algumas alterações que acontecem posterior às aprovações, posterior ao executivo estar pronto. Eu, por exemplo, às vezes eu absorvo isso. Trocar uma parede no lugar, alguma coisa, um detalhamento. Só que às vezes o engenheiro já não vai absorver isso. Sim. Ele vai ter, você como engenheiro, você vai ter que recalcular tudo. A minha ferragem vai mudar, a minha fundação vai mudar, colocou um cômodo a mais, tirou um a mais. E aí ele vai ter que rever todo o projeto dele. Se ele está fazendo elétrico e hidráulico, a mesma coisa. Ele vai cobrar um custo disso. É bonzinho, mas não bobo. Sim. Entendeu?
Então você tem que também ter um limite nisso. Mas na própria conversa com o cliente ali, você já pode ir soltando isso. Ó, eu vou tentar pegar o máximo de informação para ter o mínimo de intercorrência aqui no decorrer do processo. Se acontecer, que pode acontecer, nós vamos fazer isso. Porque aquilo que eu te falei, tem coisa que não tem para onde correr. O cara ele quer uma casa num terreno de 10 por 25, uma casa térrea para vender. Não tem segredo. É social de um lado e íntimo do outro. Uma planta legal. Você não vai fazer quarto de um lado, quarto do outro e passar num corredor para chegar na sala. Entendeu? Então tem as diretrizes. Terrenos maiores, lógico, você vai viajar. E tudo isso vai do bolso também. Você tem que interpretar isso. Eu já tive amigos recém-formados que eu conheço, que muitas vezes a gente ajuda. Pede informação. O que você acha? Tá legal. Já atendi pessoas no escritório. Não posso ir pra você dar uma ajuda, não sei o quê. Que você conheceu em loja, que agora virou arquiteto. Que você conheceu estagiando em obra, que agora virou arquiteto. Tem essa dúvida. Se eu posso, eu respondo. Sim, sempre que possível. Dou uma dica, normal. Você está disponibilizando seu tempo hoje aqui para gravar um episódio de um podcast falando sobre coisas que muito provavelmente você aprendeu dando cabeçada. Desse jeito. E aí, às vezes, a pessoa pede uma planta para você, eu tô pensando em 250 metros quadrados, aí você apresenta 350, 100 metros a mais. 100 metros a mais a 3 mil é 30 mil a mais. Sim. Entendeu? E a 3 mil ainda não, 300 mil 300 a mais. mil. Ainda depende do lugar, né? Depende do lugar, padrão da casa. Do padrão e aí o cliente fala assim, mas eu não pedi tudo isso aí. Aí você já fica perdido, tem que enxugar, tal. Isso acontece muito com o pessoal recém-formado, entendeu? Sim. Acaba perdendo meio parâmetro de tamanho de coisas. Mas você tem que ficar atento nisso. Senão você vai ficar andando em círculo. Você não acelera. E hoje você sabe, a turma quer cada vez a coisa mais rápida. Mais rápido, né? Aprovação na prefeitura, quanto tempo demora? Aprovação no condomínio, quanto tempo demora? Aprovação na prefeitura vai depender de quem vai pegar seu projeto. Que hoje em dia é loteria. Se for uma pessoa que desenrola rápido, vai embora. Então, eu, por exemplo, recebo um projeto. Eu, particularmente, eu não demoro mais que 15 dias para apresentar um projeto novo para o cliente. Não deixo perder esse time, entendeu? Só que tem coisa que foge do controle. A hora que você tá com tudo montado, você manda pro condomínio, e aí o cara do condomínio tá enrolado, vai te enrolar. O cara da prefeitura, tem 8 engenheiros lá na prefeitura, arquiteto que faz a parte de aprovação. Você pegou um top, o cara vai desenrolar. Você protocola o projeto, que hoje em dia é tudo online, pelo menos aqui em Ribeirão Preto e em muitos outros lugares. A pessoa já desenrola para você. 2 dias ela tá te mandando as correções, se tiver. Já manda a taxa para você pagar. Ao passo que você vai fazer o mesmo processo, vai demorar um mês para ter uma resposta. E aí você não consegue conversar com ninguém. É complicado. Sim. Então você tá vendo aí nessa nossa breve conversa, que se você for levar em consideração não é nem tão breve, mas o tanto de informação, tanto de coisa. É mais ou menos o que a gente está conversando aqui, seria uma primeira conversa com o cliente. Sim. Porque não tem como você não falar essas coisas para ele. Não, o que você quer? Eu quero uma casa de 300 metros quadrados, meu terreno é aqui no Alphaville. Beleza, tá bom. Pode deixar. Manda só o estilo que você gosta. Você não quer saber quantos quartos, se é para venda, se é para morar, se ele tem filho, se tem alguém que tem problema de acessibilidade, se a porta precisa ser maior do banheiro, se tem que ter elevador, ou se a pessoa vai acessar a escada, se os pais moram junto e tem que ter um quarto expectativa de orçamento, embaixo. Né? Expectativa de Valores, o principal valor. Quanto que você tem para gastar? É uma pergunta chata, mas você tem ideia mais ou menos de quanto você está pensando em gastar? Porque se a pessoa te fala ali um valor que você já sabe que não condiz com o mercado, você já vai falar, não dá. Com certeza. Diminui a metragem quadrada. Com certeza. Ou para por aqui. Porque eu não vou começar para ganhar o valor do projeto e depois você me excomungar pro resto da vida.
Então não peque pela informação correta, entendeu? Uhum. Não minta para obter sucesso. Preços Com certeza. menores, orçamentos menores, facilidade. Vender facilidade é muito complicado, entendeu? Uhum. Porque depois vai sobrar para você. Com certeza. Só que às vezes, para você ganhar do seu concorrente, você vai vender facilidade. Com certeza. E, cara, analisando, né, tudo isso que a gente falou, de fato, são muitos pratinhos que você precisa ficar equilibrando antes que eles caiam. Isso sem falar da elaboração em si do projeto. Exato. Né? São burocracias que variam de cidade para cidade, que varia de mandato de prefeito para mandato de prefeito, que varia de condomínio para condomínio, que varia, às vezes, dentro do condomínio mesmo, a pessoa que faz a avaliação dos projetos lá dentro do condomínio. Então é muita coisa para equilibrar. Então, trabalhar nessa área é fácil julgar e falar, ganha bem lá, ó, arquiteto. Não são todos, né? Tá ganhando bem lá, tá batendo tranquilo, só vai lá, faz o projetinho e entrega, não é só um projetinho e só uma entrega. É uma habilidade que leva tempos, né? Pra adquirir muita responsabilidade, tudo que der errado. Qualquer coisa que se você indicou, se saiu fora, já é o seu na reta, entendeu? O cliente, ele, na maioria das vezes, ele não quer saber. Você indica 5 pintores para ele. 5. O que ele escolheu deu errado. O problema, a culpa é sua. Culpa é sua. Entendeu? Não é fácil, não é fácil. O negócio é complicado. Achar que é tudo mil maravilhas, como se vende às vezes, não é não. É complicado. O processo é trabalhoso. No final tem a recompensa, que a principal para mim é o cliente satisfeito. Você ter ali um reconhecimento. Não vai achar que você vai ter de todo mundo também. Porque pai de filho bonito, todo mundo quer ser. Sim. E então é complicado. Às vezes você se doa 100% e ainda é pouco. Isso aí você pode ter certeza. E assim, você vai dormir tranquilo, né? Consciente do que você fez o seu melhor. Com Mas certeza. às vezes foge do seu controle de o cliente às vezes fala mal de você. Por isso que hoje em dia, por exemplo, eu não julgo coisas que eu ouço no mercado. Nem em relação a fornecedor, nem em relação a cliente e nem em relação ao prestador de serviço, o arquiteto em si ou o engenheiro em si. Porque às vezes o profissional está sendo julgado por uma coisa ali, ou mal quisto, mal falado no mercado, quando você vai analisar friamente o cliente que é o errado na história. Com certeza. Entendeu? Então, não vai achar que nós temos fornecedores todos 100%, clientes todos 100%, profissionais igual eu, arquiteto igual você, engenheiro, 100%, que tem as laranjas podres no mercado. E aí a pessoa vai descobrir lá na frente, entendeu? O primeiro contato ali pode ser lindo, maravilhoso. Que é o tempo de fazer a venda. Um belo café, um belo escritório, um atendimento 5 estrelas. E na hora do desenvolvimento da coisa... Não entrega, entendeu? Então é complicado. Coisas às vezes que você vai descobrir no decorrer do processo. Antes, falar de papel aceita tudo, mas para aquilo ficar pronto é o que nós conversamos há 40 minutos atrás, né? De tanta gente que você depende para aquilo ali ficar pronto, né? Exatamente. Não é É muita gente envolvida. Um brinquedinho de fazer casinha no computador aí. Né? E que quando dá problema, desmorona na tua cabeça, né? É complicado. Cara, eu sempre ouvi uma frase que diz que o sucesso deixa pistas. Hoje nosso amigo Henrique aqui deixou várias pistas e vai dar a dica dele final aí pra gente encerrar, que se deixar a gente passa o dia inteiro. Vamos embora. O dia inteiro aqui falando. Eu acho que o principal foi o que eu falei há 5 minutos atrás. Aí você não pecar pelas informações. Você não precisa saber de tudo. Você não precisa dominar todas as áreas, saber de estrutura metálica, saber de estrutura de concreto, de automação, de iluminotécnico. O mínimo já te faz um pouco melhor do que a maioria.
Porque você vai ter um leque de informações para estar passando para o seu cliente. Não peque pela informação. Consiga o máximo. Se tiver que ser seu o projeto, vai ser. Mas não peque pela informação. E se lá na frente você acabou não fechando e o seu concorrente não foi superior a você, esse cliente vai daqui a pouco bater na sua porta. Ou ele vai te perguntar alguma coisa que ficou faltando, ou lá na frente ele vai falar, nossa, se eu tivesse feito... Às vezes nem pra você ele vai falar, mas vai falar ali pra um amigo que te indicou. Com certeza. Vai falar pra alguém que te levou como referência, entendeu? Então, basicamente isso. Não peque pela informação pra obter nada. Que senão, no final, é dor de cabeça. Até porque nessa questão da informação, você consegue mitigar bastante esse problema do que o cliente vai falar mal de você, porque você consegue ter as reais expectativas dele, pelo menos o mais próximo possível. Exato. Né? Então, fazendo uma análise de tudo que a gente falou, quanto mais informações a gente pegar do cliente, né? Quem está fazendo ali o projeto, o arquiteto está fazendo o projeto, quanto mais informações a gente tiver do cliente, mais ele vai saber das expectativas do cliente. E se você focar em atender essas expectativas, as chances de sucesso aumentam bastante. Exato. Né? Tem um episódio que a gente gravou anteriormente com o Matheus da D3, da construtora, e ele falou um negócio que me marcou bastante no episódio, que para quem está começando, né, tem que entender esse time. Existe tempo de plantio, existe tempo de colheita. E a gente colhe o que a gente planta. Então, se a gente seguir, igual o Henrique falou, focado na jornada do cliente, né? Com foco em atender a expectativa do cliente, busca o máximo de informações possível. É muita coisa para equilibrar, então busca entender a regra do condomínio, busca entender a regra da prefeitura. Não precisa saber de tudo, mas você precisa ter o telefone de quem saiba. Sim. Procure formar uma base procure fazer uma base forte de parceiros e atenda o cliente. Faça perguntas que incomodem ele. Bolso, dinheiro. Porque se você errar, se a pergunta incomoda ele, se você errar nesse ponto... se você errar no valor para menos, lindo, maravilhoso. Você errou para mais, ferrou. E não adianta nada do projeto lindo, maravilhoso, que o cliente não vai conseguir terminar. Exatamente. Ou você colocou aquela esquadria que fica muito bonita, ele vai lá e compra a esquadria pronta de ferro no depósito, porque o dinheiro dele acabou. Você tem dinheiro para comprar um Gol... Eu tenho dinheiro para comprar um Gol, eu não vou lá na BMW fazer test drive para sair bonito no history. Então, deixa para lá. Exatamente. Seja pé no chão, no atendimento, foque na informação, que no final vai ser sucesso. Muito bom. E para você que assistiu o episódio até agora, meu muito obrigado. Eu gostaria de pedir para você compartilhar com seus amigos. Com certeza esse episódio vai fazer total diferença para eles. Se tem algum tema que você gostaria de ouvir aqui no podcast, coloca aqui nos comentários. E se ficou alguma coisa que não entendeu do que o Henrique falou, pode colocar aí, pode colocar alguma pergunta que depois o Henrique responde pra gente. E se você ainda não segue o nosso canal, não deixa de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio com um novo convidado falando aí sobre temas relacionados ao mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. E para mais informações também você consegue acompanhar através do meu Instagram, @pedromaranhão.engenheiro. Henrique, como que a gente te acha aí nas redes sociais? Rede social, basicamente Instagram, Henrique Dias Arquitetura. Ali tem um portfólio de obras aí, obras comerciais, residenciais, institucional. Tem de tudo ali que dá para ter uma noção, mas a gente está aí para atender o cliente na necessidade dele. Ótimo. O escritório nosso fica na Condeixa, edifício NEL, sala 520. Estamos ali. Quem quiser tomar um café, tirar dúvida, orçamento, estamos aí para atender indicação. Todo mundo. Indicação, compatibilização, tudo. Estamos aí para atender o melhor, que é o mínimo que a gente tem que fazer no mercado para estar galgando outras coisas. Com certeza. Então, pessoal, não deixe de seguir também o Henrique aí nas redes sociais. Henrique, muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo. Obrigado. Eu sei que hoje é muito difícil a gente
conseguir às vezes parar para gravar, mas igual eu falei, quanto seria bom se eu tivesse tido acesso a esse tipo de informação lá atrás? Quanto seria bom para você? Quantas coisas você sabe que você aprendeu na base da cabeçada? Você sabe as perguntas certas, às vezes, hoje, do que fazer para o cliente, por conta de problemas que às vezes já teve, né? Que o cliente vem e reclama, fala, não, agora na próxima vez eu vou acertar na jugular dele antes e vou perguntar logo para eu já saber. E, cara, foi riquíssimo esse episódio de hoje e a gente não falou de elaboração de projeto. A gente falou somente mesmo da jornada do cliente. Então você, arquiteto, engenheiro que trabalha com projeto arquitetônico, valorize o seu trabalho, porque você está vendo que é muita coisa além de simplesmente entregar um projetinho. Exato. Henrique, muito obrigado. Obrigado a E você. até a próxima. Até. Um agradecimento especial para os nossos apoiadores: Atenta Engenharia, BIM Soluções, Uber House,